hoje. Hoje nós vamos trabalhar a epístola de Filemão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Filemão. Está aí. Tenho absoluta certeza que não tiraram Filemão da sua Bíblia. Está aí. Quem achou, dá um glória a Deus. Falei, está aí. Você vai achar Filemão. Filemão, epístola de Paulo a Filemão. Primeiro desafio é você achar Filemão. Paulo ele escreve algumas epístolas paralelas, associativas. Aí você vai ter ali 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são dois pastores. Então, quando fizeram a organização das epístolas, eles colocaram as epístolas das igrejas, depois as epístolas pessoais. Essa é uma epístola pessoal. Ele escreve uma epístola, duas epístolas para Timóteo, escreve duas epístolas para Tito e uma epístola para Filemão. E elas estão juntinhas aí. Então, se você achar Timóteo, você vai achar Tito e você vai achar Filemão. Quem achou aí? Dá um glória a Deus. A parte de trás. Amém? Achou? Esse é o primeiro desafio que nós tínhamos. O segundo você vai resolver agora. E quando acabar eu vou dizer que você cumpriu o segundo. Vamos lá, versículo 1. Está todo mundo comigo aí? Ó, já está até aqui no telão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo. Vamos de novo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz vos saúde os outros, da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, a todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós por Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que me convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até o prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que os recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se teve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Esse era bom, irmãos. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves alguma coisa. A ti mesmo, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero por vossos corações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Deus, assim nós colocamos em tuas mãos essa epístola, Deus. Colocamos em tuas mãos esta palavra, que possa surtir efeito em nossos corações, que possamos aprender, Senhor, com o significado real desta mensagem. Que cresçamos como servos de Cristo, como discípulos a ser designados nesse lugar. Que, Senhor, nós venhamos a ser uma geração de homens e mulheres fortalecidos pelo Teu poder. Colocamos em Tuas mãos nossas vidas. Fala-nos, Senhor, porque este é o momento que Tu fala aos nossos corações. Tira as escamas dos nossos ouvidos, do nosso coração, para que possamos entender a mensagem que Tu queres para nós nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Bom, se você nunca leu um livro na palavra de Deus, hoje foi o primeiro dia, parabéns. Você pode se orgulhar e falar assim: eu já li um livro inteiro da palavra de Deus. A Epístola de Filemão é um dos menores escritos da Bíblia, corroborando ali com Judas, que também só tem um capítulo. Aqui é uma epístola destinada a um homem chamado Filemão. A gente, quando lê a história, a gente tem a percepção de que Paulo foi preso. Paulo estava em Roma. E Paulo não foi preso porque ele furtou. Paulo não foi preso porque ele falou mal de alguém. Paulo foi preso porque ele estava pregando o evangelho. Paulo teve algumas prisões no seu currículo, a ponto dele dizer que ele era prisioneiro por Cristo. Ele é prisioneiro em nome de Cristo. É como se Paulo dissesse que ele não via um outro caminho na vida dele que não fosse pregar o evangelho de Cristo. É assim que funciona. Quando o Senhor fala nas nossas vidas, nós somos reanimados na fé de Deus. Você pode até se afastar da igreja, mas lá no teu coração você sabe que você pertence a Jesus. Você, quando passa na frente de uma igreja, o teu coração se alegra. Você tem vontade de estar na comunhão da igreja, porque você sabe que você é escolhido de Jesus. Lá no fundo do coração há um incômodo de alma, e esse incômodo é a necessidade real da presença de Deus na tua vida. Você crê nisso, amém? Então você é como Paulo. Paulo falou que ele era prisioneiro de Cristo. Então, por mais que nós estejamos atarefados, desanimados, nós vamos ter sempre aquela essência da ação do poder de Deus no nosso coração. É assim que funciona. E Paulo fala que ele é prisioneiro do evangelho, prisioneiro de Cristo. Ele não vê outro caminho a não ser pregar a palavra. E Paulo estava preso em Roma. Ali ele escreve as epístolas do cárcere. Ele tem epístola de Filipenses, ele tem epístola de Efésios. Ali ele vai fazer as suas epístolas. E ele também escreve para Filemão por um propósito específico. Qual era esse propósito, pastor? Ele conhece um homem chamado Onésimo. Onésimo. Quem já ouviu esse nome aí? Já ouviram esse nome? Onésimo? Onésimo, o significado dele é utilidade. E quando a gente vai ler os comparativos bíblicos, nós vamos perceber que Onésimo é até um nome comum no período romano, porque era um nome que poderia ser dado a escravos aleatoriamente. São vários Onésimos que nós encontrávamos em Roma. Este era mais um Onésimo. E olha, ele faz um jogo de palavras dizendo que ele era útil, depois ele se tornou inútil, mas agora ele volta a ser útil em prol do evangelho. A carta de Filemão, ele traz alguns aspectos e características de Paulo e um alerta a este determinado irmão. Filemão, ele era um líder de pequeno grupo, ele era um líder de Gesel. Ele começa na tua epístola enobrecendo a vida de Filemão e o trabalho que ele está desenvolvendo na sua casa. Filemão era um senhor de posse, ele era um senhor nobre, ele era salvo em Cristo Jesus. A sua casa tinha reunião de pessoas, mas ainda precisava de um alerta orientado pelo apóstolo Paulo acerca da sua conversão, porque Filemão tinha um escravo. Onésimo, ele era escravo. João Calvino, ele escreve nos seus relatos bíblicos que o termo prejuízo provavelmente foi causado associado a algum furto que Onésimo poderia ter feito a Filemão. E ali, irmãos, nos conhecimentos antigos, nós vamos perceber que tem vários tipos de escravidão. Nós temos o ilota, ou rilota, que era o cidadão de uma cidade que estava subordinada a um outro estado. Ou seja, quando vinha uma cidade inimiga invadir aquela cidade, eles então tornavam aquele cidadão escravos da sua invasão, da sua posse. A gente tem um exemplo em Juízes capítulo 9, onde a nação de Israel, ela prestava conta das suas atividades a uma outra nação. Eles eram escravizados de alguma forma. Nós tínhamos os servos contratados, que era reduzida a escravidão por débitos. Então, no período romano, tinha algumas pessoas que eram escravos porque deviam algum serviço, ou eles, de alguma forma, não conseguiram solucionar um problema e tiveram que trabalhar até pagar aquele problema. Nós tínhamos os escravos pessoais, que era praticamente propriedade do seu senhor. John Wesley, que foi o homem que iniciou o metodismo, escreveu várias cartas e tratados contra qualquer tipo de escravidão. E aqui nessa epístola nós percebemos que tem um homem que é cristão, que tem um culto no lar, que tem uma reunião de Gesel, mas ainda tinha um escravo. Porque quando Paulo está preso, Onésimo também é preso. E os escravos daquela época, eles eram marcados. Por isso que eles não poderiam ir muito longe no Império Romano. Eles teriam que sair da esfera do domínio do Império Romano para conseguir viver as suas vidas em paz. Mas enquanto que eles estavam na guarda pretoriana, os sinais na orelha, os sinais nas narinas, os sinais nas peles eram reconhecíveis.
Então, ele tirava um pedaço da orelha, ou tirava um pedaço do nariz, ou se colocava alguma marca para identificar onde quer que ele fosse que ele era escravo. Onésimo estava preso. Os guardas não sabiam por que ele era escravo, mas ele é escravo, né? Ele não tinha direito à liberdade. Enquanto que ele estava preso, ele conheceu Paulo, que também estava preso. Embora Paulo não tivesse as marcas de uma escravidão romana, Paulo fala que ele carregava no seu corpo as marcas da escravidão do evangelho. Eu trago no meu corpo as marcas da pregação do evangelho. Já leram esse texto na palavra de Deus? Muitos associam a uma ferida. Ele fala que ele tinha um espinho na carne e que ele intercedeu por 3 vezes a Deus. E o que Deus respondeu a Paulo? A minha graça te basta. Ele falava que era um espinho enviado por Satanás para esbofetear a tua carne. Bom, Paulo também era marcado pela pregação do evangelho no teu corpo. Em determinada vez, Paulo foi preso e recebeu vários açoites com Silas, porque ele pregava a palavra. Ele não furtou, ele não roubou, ele não matou, ele só pregava a Cristo ressurreto. Talvez as marcas do corpo de Paulo sejam os açoites nas suas costas que marcavam, mas ele não deixava de pregar o evangelho. E ali naquela prisão de Roma não foi diferente. Ele conheceu Onésimo, ele fala de Jesus para Onésimo. Isso é muito lindo, irmãos. E Onésimo aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E quando ele aceita Jesus, ele recebe a sua libertação da eternidade. É bom a gente refletir que durante a história do cristianismo, por várias vezes nós como cristãos fomos perseguidos. Aliás, se você for hoje lá para o Oriente Médio e falar que você é seguidor de Cristo, vão te prender, vão te enforcar, vão te açoitar, porque até hoje no Oriente Médio é proibido a liberdade religiosa. Você não pode pregar nenhum Deus que não seja o Deus deles. Então perceba que Jesus nos garante a libertação da eternidade. Nós vamos morar no céu. Alguém pode amarrar os meus pés e as minhas mãos, mas eu sou livre aqui dentro, ninguém pode tirar essa liberdade de mim. Mas aprove ao Senhor que na conversão de Onésimo, ele confessou que ele era escravo de um certo homem chamado Filemão. E na conversa de Paulo com Onésimo, se descobriu que este Filemão é o mesmo Filemão que desenvolvia um culto na tua casa. E Paulo então pensou, bom, o problema da tua salvação, o Senhor resolveu. Mas o problema da tua escravidão romana, quem vai resolver é o cristianismo. Porque até aquele momento, Filemão mantinha, em algum momento, ou talvez Onésimo, ele poderia ter fugido de Filemão antes de Filemão ter se convertido. A Bíblia não relata muito a hora, as circunstâncias que Onésimo fugiu, mas ele fugiu, ele era fugitivo. E aqui, irmãos, a gente percebe que Paulo entrega na mão de Onésimo uma carta de alforria. Olha que coisa linda. Talvez a primeira carta de alforria cristã escrita na história está aqui na epístola de Filemão, e esse é o motivo pela qual se canonizou essa epístola, para nos deixar bem claro que Cristo nos tira de toda e de qualquer escravidão. Cristo nos tira da escravidão. Existe uma mensagem clara e objetiva no texto de Filemão que nós não podemos parafrasear ou dar voltas. A gente faz muito isso. O pregador, quando ele prega na igreja, e às vezes a gente tem sempre um público muito crente, a gente está sempre buscando informação nova para tentar achar uma pérola preciosa dentro daquilo que não tem que ter preciosidade nenhuma. A grande preciosidade da palavra é Cristo ressurreto. A preciosidade de Gênesis e Apocalipse é Jesus Cristo ressurreto. Essa é a preciosidade. Então, por muitas vezes a gente muda. Por exemplo, Lucas capítulo 15 fala da parábola da dracma. Não tem muito que dar volta. A parábola da dracma vem depois a parábola do filho pródigo. Depois ele vem ali a parábola das 100 ovelhas. Elas estão todas juntinhas, porque Jesus tem uma única mensagem a passar. Cristo tem alegria. Cristo, Deus se interessa pelo pecador arrependido que se reconcilia na tua casa. Dracma perdida, a tristeza de Deus quando algo de valor da tua dracma, que no caso são as vidas, se perdem. E quando ela é encontrada, a festa no céu. Filho pródigo, a tristeza do pai, que na figura é Deus, quando o filho, ele sai do recinto da tua família revoltado, quer viver a tua própria vida, mas ele também se alegra, e Deus está sempre de braços abertos quando o filho pródigo volta. Ele está disposto a recebê-lo e abençoar, e ele mata um novilho e faz festa no céu. A parábola das 100 ovelhas, Deus tem interesse em deixar as 99 bem guardadas no recinto, vai buscar a 100ª ovelha. A gente dá várias voltas nesses textos, nessas parábolas, mas elas têm uma única mensagem. O texto de Filemão, ele evidencia uma única mensagem. E olha, irmãos, Filemão é o resultado de uma pregação para uma única pessoa.
E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente percebe que os maiores e os melhores sermões de Cristo foram pregados para únicas pessoas. Jesus teve o sermão da montanha pregado para multidões, mas o sermão mais impactante dele foi em João capítulo 4, 25, quando propositalmente ele passa na região de Samaria e vai falar com uma samaritana. Ele dispensa os seus discípulos e vai encontrar aquela mulher. Esse sermão é tão impactante que até hoje a gente faz peça, ilustrações, a gente até esquece o sermão da montanha. Os maiores sermões da palavra de Deus foram pregados para uma única pessoa. Lucas capítulo 5, tem uma grande multidão, Jesus vê Pedro, Pedro está sob o barco, ele não consegue pescar nada, ele sobe no barco, ele chama a atenção de todo mundo, ele anda no barco, ele lança a rede, já lancei, passei a noite toda, lança a rede, obedece, rapaz. Larga de ser teimoso, lança a rede, que agora quem está mandando é Jesus, deixa de ser submisso. Ele lança a rede, vem aquela multidão de peixe, a população chega, ele prega para uma única pessoa e todo mundo presta atenção. Lucas capítulo 19, ele está caminhando na multidão, tem um homem de baixa estatura chamado Zaqueu. Zaqueu não consegue ver Jesus, o que ele faz? Sobe numa árvore, para ver quem é Jesus. Jesus olha e fala: Zaqueu, desce, aprove, que hoje vai chegar a salvação na tua casa e na tua família. Ele entra na casa de Zaqueu e prega para uma única pessoa. Os sermões, os textos mais impactantes, Jesus ministrou para uma única pessoa. Então, eu quero que você atente sobre o seguinte ponto de vista: você é escravo de Cristo ou é escravo do mundo? Porque Onésimo é escravo do mundo, Paulo é escravo de Cristo. Sendo escravo de Cristo, ele é livre para viver a vida espiritual que Deus tem para dar para ele. Estou falando de Paulo. As melhores representações de cristianismo que você tem a dar, você tem para dar para uma única pessoa. Você não é crente no meio da comunhão dos santos. Aqui todo mundo é crente, todo mundo está bem arrumado, todo mundo está bem vestido. A gente segue num grupão, e no grupão todo mundo consegue passar de bom moço. Você é crente quando você está sozinho com o teu irmão. E quando ele é aflito, vem lhe pedir explicação sobre algo, e as tuas palavras podem conduzi-lo à salvação ou à perdição. Aí você demonstra ser crente. Jesus pregou os seus maiores sermões para uma única pessoa. E você, talvez tenha chegado aqui essa noite, e você coloca no seu coração e fala assim: olha, pastor, eu não sou de pregar. Quem disse que não? Eu não sou de pegar no microfone, ninguém está te chamando para isso. Mas todos nós temos o evangelho de Cristo ressurreto no nosso coração. Ter a palavra da salvação, da bonança e das bem-aventuranças é uma missão que o Espírito Santo de Deus faz na tua vida. Você demonstra que é cristão quando alguém chega triste na tua vida e sai feliz, porque as tuas palavras trazem abundância e acalma o espírito daqueles que estão andando contigo. Você é cristão quando no teu trabalho as pessoas te admiram, te procuram e falam: meu querido, você vai almoçar onde? Você pode me dar 5 minutinhos? Quem já passou essa experiência aí sabe o que eu estou falando. É que eu estou passando uma situação no meu trabalho, eu preciso de alguém para desabafar. Por que ela te procurou? Porque ela quer um sermão, ela quer uma palavra de vitória, ela quer ver Jesus na tua vida, Cristo ressurreto, e você é uma referência para esta pessoa. Então perceba, meus irmãos, que esta mensagem ela é direta, ela é clara, é objetiva. Paulo prega para Onésimo e ganha-o para Cristo, não ganha para ele. Porque Paulo fala assim: eu poderia, Filemão, ficar com ele para mim. Bem sabes que eu posso fazer isso. Porque Paulo era apóstolo, por apóstolo ele tinha autoridade sobre Filemão, porque Filemão era um líder de Gessel, de pequeno grupo, mas Paulo provavelmente foi um dos fundadores daquele Gessel, ele tem autoridade, ele poderia: Filemão, encontrei Onésimo, um escravo fugitivo que tu tinha, antes da tua conversão, pós tua conversão, mas deixa eu te falar, ele está sendo um companheiro na minha caminhada, então vou deixar ele comigo aqui, e ele vai me ajudar. Paulo fala: eu tenho e posso fazer isso, mas não quero fazer isso, eu quero que de livre vontade você o receba aí. Então perceba, meus irmãos, que Paulo não ganha Onésimo para si, mas para Cristo. E esse é um dos grandes erros que nós cometemos na nossa vida. Você quer ser um referencial do cristianismo? Mostre que Jesus é a referência maior do que você pode ser para ela. As pessoas vão te admirar grandemente, sabendo que você evidencia que Cristo é o grande pastor. Você quer estar numa igreja séria? Escute um sermão que evidencia que Cristo é o pastor da igreja. Faça isso, e você não vai se arrepender. Esteja em lugares onde a sã doutrina é bem aplicada e bem pregada. Na terceira epístola de João
João, ele vai fazer uma reclamação de um líder da igreja, um presbítero, que estava impedindo os missionários de se aproximar da igreja. Mais do que isso, uma das cartas do apóstolo João foi desviada. E ele denuncia na terceira epístola de João, aquele homem, ele desejava dominar a igreja para si, e impedia que os apóstolos e missionários pudessem exortar, pregar, demonstrar. É como se ele tivesse o domínio daqueles que ali estão. Isso é um contraponto do evangelho. Por que eu digo isso? Porque o evangelho é Cristo resgatando-nos para a liberdade, para que possamos pregar a libertação. Nós somos livres. Nós somos livres para desenvolver o cristianismo na nossa vida. A igreja de Corinto era uma igreja que foi arduamente criticada por o apóstolo Paulo, porque era uma igreja que caracterizava pelos seus líderes. Elas queriam ter estimas e grandes paixões por referenciais que não eram o próprio Cristo. A ponto de Apolo, que era um dos pastores de prestígio daquela igreja, evitar estar com eles, porque sabia que a sua presença estava lhe causando-lhes más instruções na doutrina apostólica. Filipenses capítulo 3, versículo 18, Paulo vai falar dos inimigos da cruz de Cristo, que são as pessoas que não referenciam as boas novas, o evangelho, como sendo o caminho a ser seguido. Toda vez que eu tiro Jesus da minha relação social, eu me torno inimigo do evangelho de Cristo. Toda vez que eu tiro Cristo da minha relação fraternal, eu me torno inimigo do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, ele é a referência de conduta de uma verdadeira amizade. O evangelho de Cristo é referência de conduta de um casamento, é uma referência de conduta de filhos e pais, é uma referência de conduta de empresas que têm Cristo como centro da sua existência, elas crescem. Famílias que têm Cristo como centro da sua existência, elas alavancam na sociedade, porque Cristo é o nosso referencial maior que nos liberta das circunstâncias que o mundo nos impõe. E olha, irmãos, aqui a gente está falando de escravidão. Nós temos 2 homens presos. Um era Onésimo. Onésimo cometeu um crime. Onésimo roubou. Onésimo furtou. Onésimo deveu. Eu não sei por que Onésimo se tornou escravo. A Bíblia não mostra, mas mostra que ele era legítimo escravo, devedor. A estes, Cristo morreu. Pasmem. O evangelho é isso. Eu falei mais cedo para a igreja. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode ficar com raiva. A gente tem um senso de justiça no nosso coração. A gente faz assim. Mas Cristo, ele tem um senso de liberdade que a gente não entende. É por isso que lá naquela cruz, tinha um ladrão num lado, à esquerda, um ladrão à direita. E lá naquela cruz, aquele ladrão da direita olha para Cristo e ele fala: eu acredito em você. O da esquerda ele fala: tu não és o Messias? Sai daqui, tu não tem poder? E o outro fala: não, eu me arrependo. E Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que significa? Que Cristo, ele tem uma graça tão absurda no nosso conceito, que ele não leva em questão o número das suas circunstâncias pecaminosas. Não leva. Aqui na igreja pode ter gente que tem pecadinho e gente que tem pecadão. Deus não tem associação de níveis de pecado. Só quem faz isso é a nossa tia da classe infantil. Elas nos estragam. Que a gente canta assim: pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Aí a gente cresce achando isso. Ah, isso é um pecadinho. Ah, isso aqui não. Eu peco, mas é um pecadinho. Mas quando chegar no inferno, ele fala assim: ah, diabo, eu só cometi pecadinho então. Deus não nivela pecado, filhão. Pecado é pecado. Todos nós pecamos diante de Deus e destituídos estamos da sua glória. Olha que coisa. Todos pecaram. Não tem nível de pecado. O que tem é pecado. Todos nós precisamos da ação milagrosa de Deus. O segundo é Filemão, que era um homem crente, um homem que tinha um trabalho na tua casa, mas um homem que ainda não tinha a capacidade de entender que Cristo é aquele que nos liberta, para que possamos libertar os nossos devedores. E aqui eu entendo que muitas vezes nós carregamos devedores na nossa vida. É aquele irmão que agiu com ingratidão, a gente carrega nas nossas costas, é um fardo pesado. Pastor, eu estou na igreja, mas é difícil encarar o irmão fulano, porque o irmão fulano fez um agravo comigo tão grande. Aí Paulo fala para Filemão assim: olha, tu és o meu devedor, porque tu estás salvo por causa da minha pregação. Eu estou te enviando Onésimo, e quero que tudo que ele lhe deve, você coloque na minha conta. Você vai olhar ele como quem olha para mim.
Porque Deus me usou para que hoje você pudesse ser salvo, mas eu quero que você hoje seja usado por Deus, para que Onésimo entenda o motivo da salvação que nós temos. A gente tem um que é legítimo pecador e carrega as transgressões da escravidão, e a gente tem um outro que é um grande senhor, mas ele carrega no teu coração as noções de um escravagista. Ele carrega um fardo muito pesado daquele que ele cometeu um crime, um fato. Ele não entendeu que uma vez que ele entra no cristianismo, Cristo é aquele que liberta o pecador imundo, mas é aquele que liberta o nosso coração da aflição e do peso, da angústia, da mágoa, da tristeza. A gente como crente cai muito numa cena de querer julgar o mundo, o prostituto, o adúltero, o perverso, o ladrão, o assassino. E o mundo olha para nós e fala: o egoísta, o idólatra, o assassino moralmente, o egoísta que não consegue se aproximar daquele que é impuro. Como é que chamavam Jesus? Filho de Beelzebu? Anda com beberrões, não era assim? Jesus ele ia na sinagoga, mas ele andava no meio do povo. E no meio do povo estavam os sujos, impuros, as prostitutas. Determinada situação trouxeram uma: Senhor, aqui ó, estava aí. Aí essa mulher aí. Ele pega todo mundo com a pedrinha na mão, vai lá, dá liberdade para a gente jogar pedra nele e fala: aquele que nunca errou, pode jogar a primeira pedra. Certamente que aqueles que estavam com as pedras nas mãos, usaram aquela mulher, deitaram-se com aquela mulher, mas estavam julgando aquela mulher. E quando Jesus faz essa declaração, é como se o acusador estivesse sendo acusado. E a Bíblia fala que naquele momento, todos eles largaram as suas pedras, constrangidos, e cada um pegou o teu rumo. Porque ninguém está acima de ninguém. Cristo é aquele que nos cobre, tira-nos a maldição do pecado e nos traz para a tua graça milagrosa. É o texto, ele evidencia isso. E ele fala: recebe-o, mas olha, não como servo, mais do que isso, como irmão, mas tenho certeza que pela fé tu farás coisas ainda maiores do que eu estou pedindo. Sabe o que Paulo está falando? Quem sabe, Filemão, se de repente você recebe esse escravo e fala assim: gente, esse é Onésimo. Imagina Filemão lá no pequeno grupo, na reunião de Gessel dele. Onésimo, antes de eu ser crente, irmãos, ele era meu escravo, ele fugiu, mas eu quero dizer que a partir de hoje ele é meu amigo, meu irmão em Cristo. E hoje ele não é escravo, não, Onésimo. Se você quiser voltar a trabalhar comigo, você volta, eu vou te pagar um bom salário. É o que Paulo está falando. Recebe-o como irmão, mas eu creio e peço pela fé que tu faças coisas ainda melhores do que eu estou lhe solicitando. Ou seja, ele está nas entrelinhas falando: trate este irmão convertido. Perceba que Onésimo, ele não é o pecador convicto, ele é o pecador convertido, arrependido. Ele reconheceu a Jesus. Paulo não está falando para ele aceitar Onésimo para fazer tudo de novo, não. Ele está falando o seguinte: Onésimo foi transformado pelo Senhor. Agora, Paulo, recebe-o como irmão. Agora, não faça por obrigação. Faça por voluntariedade, por liberdade, porque Cristo é aquele que nos libertou. E tem uma coisa interessante dessa epístola, porque uma das características da canonização é que os textos bíblicos evidenciam Cristo. Todo o texto da palavra de Deus traz referencial de Cristo. Filemão não tem referência de Cristo. Pode ler que você não vai ver referência de Cristo. Filemão não fala da ressurreição de Cristo, mas Filemão está falando dos ressurretos. Filemão está falando dos transformados. É por isso que eles entenderam que Filemão tem que estar canonizado. É por isso que entenderam que Filemão ele tem que estar com a nossa regra de fé e prática. Aqui nós não estamos falando o que a gente deve fazer, ele está ensinando como se faz. Aqui ele está nos deixando um exemplo claro daquilo que o crente deve executar na sua vida. Perdoe teu irmão. Libere-o da escravidão, porque Cristo te libertou. Jesus ainda fala que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, e que se nós não perdoarmos o nosso pecador, o nosso devedor, nós daremos aos céus o direito de não perdoar os nossos pecados. E ele fala: os nossos pecados são imensuráveis, maiores. Cristo morreu pelo teu pecado. Meu irmão, você não fez nada para isso. Onésimo, pelo menos, ele confessou diante de Paulo, você confessou diante de Deus. E olha, se Cristo perdoa os teus pecados, mesmo você ainda antes de confessá-los, por que tu não libera o Onésimo da sua vida? Por que você carrega esse jugo da escravidão, quando que Cristo nos prega para sermos livres? Mateus 6,14, quando perdoamos nossos transgressores, adquirimos o perdão do Pai que está nos céus. Mateus 18:21, Pedro vai perguntar: Senhor, devemos perdoar 70 vezes 7? 7 vezes? E Cristo fala: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 era o número de perfeição dos hebreus. E Pedro faz uma pergunta para Cristo: olha, eu tenho que ser perfeito em perdoar? Jesus fala: não, você tem que ser mais que perfeito na iniciativa de executar o perdão sobre a vida do teu irmão.
nós somos livres. Romanos capítulo 6, versículo 19, a Bíblia fala: expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como aprendeste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz às iniquidades ainda maiores, apresentei a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça, da santificação. Porque quando éramos escravos do pecado, nós estávamos livres da relação da justiça. E que o fruto coleste, então, das atitudes das quais agora envergonhais. Não, o resultado desta escravidão é a morte. Mas hoje nós somos livres do pecado, da morte. Você é livre, irmão, da justiça do mundo. Cristo é aquele que nos tornou livre. Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo fala agora que nós não somos escravos, mas somos filhos, igualmente co-herdeiros de Deus. Você é co-herdeiro de Deus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite na condição de Onésimo, pecador, reconhecido, considerável, devedor. Uma vez uma irmã me procurou e falou assim: pastor, tira uma dúvida para mim. Uma das igrejas que eu passei, meu irmão se envolveu com um grupo ruim, eles foram cometer um crime, a polícia chegou, ele foi preso. Infelizmente a gente é pobre, não tem como pagar advogado, ele ficou preso. Outros saíram, ele ficou preso. Ali no presídio ele aceitou Jesus. Ele está saindo agora. Ele deve alguma coisa a Deus. Eu falei: irmã, a Deus, se ele renunciou o seu coração para o Senhor, ele está salvo, ele não deve nada a Deus. A cruz levou toda a maldição da vida dele. E ela perguntou: e a sociedade? A sociedade também não deve, porque ele já pagou. Porque o conceito de justiça social é suprimido na própria ideologização da justiça. Eu falei: olha, fique o seu coração descansado. Ele pagou na terra o que ele devia na terra, e Cristo pagou nos céus o que ele devia nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Não tem purgatório, irmãos. A gente não tem purgatório. Não tem um lugar intermediário entre a terra e o céu. Quando eu aceito a Cristo Jesus, o meu destino é o céu. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite como Onésimo, um devedor, cheio de erro, cheio de situações contraditórias na tua vida. Eu quero dizer que hoje Cristo está falando: eu vou aniquilar tudo, acabou, zerou, eu posso zerar essa conta, eu vou perdoar o teu pecado, eu vou garantir o teu nome no céu. Eu quero dizer que Jesus te trouxe aqui para esse propósito. Talvez você tenha chegado aqui como Filemão. Você é crente, você até faz um trabalho na igreja, mas o teu coração ainda não está totalmente liberto. Você ainda carrega angústia, você ainda carrega peso, você ainda carrega transgressões. Você ainda não entendeu que essa salvação não é só para Onésimo, mas é também para Filemão, de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque assim como Paulo falou: meu irmão, você não tem nada a dever, porque Cristo pagou por ti. Então seja grato e libere as pessoas para serem livres, a começar por você. Você pode se colocar de pé, fecha os teus olhos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode colocar a mão no teu coração agora. Coloca a mão no teu coração. Feche teus olhos. Eu queria todos os irmãos de olhos fechados agora. Eu quero falar para você que talvez tenha chegado aqui ainda carregando resquícios de Onésimo, ainda com peso do pecado, o pecado do passado. Ah, pastor, mas lá atrás aconteceu algo que eu vivo como um fugitivo. Eu não sei em que momento que isso pode cair, a conta pode cair, e eu posso ser cobrado daquilo que eu preciso prestar conta. Você pode ter chegado aqui essa noite como Onésimo. Eu quero te dizer que nessa noite nós estamos como a Paulo, e dizer para você que Cristo é aquele que perdoa os teus pecados. Se você confessar os seus pecados e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o passado fica para trás, e você passa a viver uma nova vida de Cristo. Onésimo, ali naquela prisão, ele se tornou livre, e foi em direção ao teu Senhor, para que ele pudesse dar liberdade sobre a tua vida. Onésimo teve a tua vida mudada, edificada, restaurada, porque ele entendeu que Cristo é a esperança que nos move, Cristo é o escape que nos une. Se você chegou aqui como Onésimo, eu quero te dizer que Cristo ele tem grande interesse em salvar a tua vida e perdoar os teus pecados. Talvez você tenha chegado aqui como um Filemão, crente. Talvez você tenha chegado aqui ainda
trabalhando para Jesus, mas ainda assim carregando um peso muito grande. O peso de alguém que lhe deve, em busca de alguém que tem que lhe prestar conta. Mas olha, a Bíblia nos mostra que nós somos livres e libertos. Cristo, quando Ele te salvou, Ele já prestou essa conta. Cristo já entregou o teu sangue para aquele que devesse e pudesse hoje ter liberdade de Deus. E eu quero orar por você. Eu quero colocá-lo nas mãos de Deus, para que você seja livre, para que você seja liberto. Se você chegou aqui nessa condição, eu vou fazer essa oração por você. Não se acanhe, não se intimide. Eu vou orar por você. Coloque a mão no teu coração agora. Mas se você ainda precisa de uma oração, eu quero te chamar aqui na frente. Porque na imposição de mãos há a libertação, a restauração e a renúncia. Pode vir que o Senhor vai trabalhar no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Oh, aleluia. Se tiver baixo, não dá para cantar, varão. Coloca a mão no teu coração. Oh, Senhor. Deus, eu quero colocar em tuas mãos as nossas vidas, Deus. Que tu possas estar trabalhando, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor. Certamente chegaram aqui alguns Filemões, homens, mulheres que estão trabalhando para o Evangelho. Homens e mulheres que estão arduamente, Senhor, iniciando a sua trajetória, mas que ainda estão prisioneiros, Deus, de algo, de uma transgressão, de alguma angústia, de algo que lhe foi feito no passado. Oh, Senhor, vai trabalhando na vida dos teus filhos, assim como fizeste na vida de Filemão, que era um homem de Deus, dedicado, mas, Senhor, ele ainda precisava se libertar. Ele precisava entender que ele não pode carregar as amarras do passado, não pode carregar as angústias, Senhor, daquilo que foi. Da mesma forma, Deus, eu quero colocar em tuas vidas os onésimos que podem ter chegado nesse lugar, homens e mulheres que pecaram, que cometeram agraves, Deus, oh Senhor, que estão carregando essa culpa por onde vão, escondendo-se, com medo de que em algum momento possam ser diagnosticados, recriminados, mas Tu és um Deus que liberta-nos de todo o pecado. Tu és um Deus que liberta-nos da maldição do passado e do Egito, Deus. Oh, Senhor, fala sobre nossas vidas. Fala, Senhor, a ponto de entendermos que a Tua salvação e restauração está presente no meio de nós. Toca em nós, Deus, toca em nós, toca em nós. Vai tirando, Senhor, toda ferida, vai tirando toda dor, vai tirando toda angústia agora, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai falando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Eu sei, militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei,
Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de ti. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Ainda de olhos fechados, Deus vai lhe dar mais uma chance. Você que quer seguir o caminho de Cristo, manifeste onde você está. A gente vai estar orando por você, e o Senhor certamente estará fazendo uma nova vida transformada. Amém? Não deixa passar essa oportunidade, não. O Senhor quer fazer tudo novo, tudo novo. O Senhor quer fazer uma nova vida. Ele quer transformá-lo de forma definitiva. Não perca essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, Ministério de Louvor. Amém.